Oi, pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que todo mundo já enfrentou em algum momento da vida, o medo do fracasso. Se você já deixou de tentar algo novo por medo de falhar, este vídeo é para você. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como superar esse medo e transformar ele em um aliado para o seu crescimento pessoal. E antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Vamos juntos nessa jornada! O medo do fracasso é algo que todos nós sentimos em algum momento. Mas por que será que ele surge? Esse medo, na verdade, tem raízes profundas na nossa evolução e no nosso aprendizado ao longo da vida. Desde cedo somos condicionados a buscar aprovação e evitar situações que possam nos trazer vergonha ou reprovação. Isso é natural, afinal, ninguém gosta de ser criticado ou de parecer incapaz. Mas o problema é que esse medo pode nos paralisar e impedir que a gente se arrisque, que a gente cresça. A filosofia nos ensina que o fracasso faz parte da experiência humana e que sem ele não há evolução. O medo do fracasso é algo que todos nós experimentamos em algum momento, e isso tem raízes profundas tanto na nossa história quanto na forma como aprendemos a viver em sociedade. Se pensarmos na época dos nossos ancestrais, ser aceito pelo grupo era essencial para a sobrevivência. Ser rejeitado ou excluído podia significar ficar sem proteção ou recursos, o que era muito perigoso. Por isso, buscar aprovação e evitar a rejeição se tornou algo natural, uma parte do nosso instinto que ainda carregamos hoje. Além disso, a sociedade e a educação reforçam essa ideia. Desde pequenos, somos ensinados a buscar sucesso e evitar o erro, como se errar fosse algo ruim. O resultado disso é que muitos de nós acabam desenvolvendo o medo de falhar tão grande que evitamos correr riscos, tomar decisões ousadas ou sair da nossa zona de conforto. Esse medo muitas vezes nos impede de agir e nos mantém estagnados, tanto pessoal quanto profissionalmente. Por outro lado, grandes filósofos como Nietzsche e Sartre nos lembram que o fracasso faz parte da experiência humana e é fundamental para o nosso crescimento. Nietzsche, por exemplo, acreditava que é justamente através das dificuldades que nos tornamos mais fortes. Sartre, por sua vez, argumentava que o fracasso é uma consequência natural da liberdade que temos para fazer escolhas na vida. Para ele, viver de forma autêntica significa aceitar que o fracasso pode acontecer, mas que isso faz parte do processo de viver plenamente. Assim, embora o medo do fracasso seja natural, não devemos vê-lo apenas como uma barreira, mas sim como uma parte necessária do nosso desenvolvimento. Ele nos lembra que estamos tentando, que estamos vivos e que cada tentativa, mesmo que não dê certo, nos ajuda a chegar mais perto de quem queremos ser. Sem o fracasso não há evolução, pois é através dele que aprendemos, nos adaptamos e finalmente alcançamos o sucesso. Do ponto de vista da psicologia, o medo do fracasso está intimamente ligado à nossa autoestima e à percepção que temos de nós mesmos. Quando a nossa autoestima é baixa, temos a tendência de exagerar as consequências de um possível fracasso, imaginando cenários catastróficos que na realidade, dificilmente aconteceriam. A boa notícia é que ao entender esse processo, podemos começar a trabalhar na nossa mentalidade para enxergar o fracasso de uma forma diferente, como uma oportunidade de aprendizado e não como um fim de linha. Agora que já entendemos de onde vem o medo do fracasso, como podemos superá-lo? A primeira coisa é mudar a forma como você vê o fracasso. Lembre-se, cada tentativa é uma chance de aprendizado. Como disse o filósofo Kierkegaard, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Isso significa que o fracasso de hoje pode ser a chave para o sucesso de amanhã, se você tirar lições dele. Outro ponto importante é se cercar de pessoas que te apoiem e te incentivem a seguir em frente, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Compreender profundamente o medo do fracasso é o primeiro passo para superá-lo. Esse processo começa com a identificação clara do que exatamente você teme. Pode ser o medo de perder uma oportunidade, de ser julgado, ou até mesmo de desapontar a si mesmo e aos outros. Entender esse medo em detalhes é crucial, pois ele não se manifesta de maneira genérica, mas está associado a situações específicas que desencadeiam reações emocionais e físicas.
Ao identificar os gatilhos que provocam esse medo, como críticas ou falhas passadas, você pode começar a desenhar um mapa mental de como ele se manifesta em sua vida cotidiana. Esse autoconhecimento permite que você reconheça os sinais de alerta e tome medidas antes que o medo o paralise. Uma vez que você entenda os gatilhos e as reações associadas ao medo do fracasso, é possível começar a criar estratégias personalizadas para enfrentá-lo. Essas estratégias podem incluir desde técnicas de respiração para controlar a ansiedade até a criação de planos de ação detalhados que minimizem a incerteza e, consequentemente, o medo. Além disso, refletir sobre como esse medo influencia seu comportamento pode revelar padrões de autossabotagem, como procrastinação ou evitamento de desafios, que você pode trabalhar para modificar. Ao se aprofundar nesse processo de autoconhecimento, você começa a desmistificar o medo, transformando-o de um obstáculo intransponível em uma questão manejável, que pode ser abordada com ferramentas e técnicas específicas. A visualização dos possíveis resultados e a antecipação de cenários são ferramentas poderosas para lidar com o medo do fracasso, principalmente porque esse medo é frequentemente intensificado pela incerteza. Quando não sabemos o que esperar, a ansiedade tende a crescer, criando uma barreira psicológica que pode nos impedir de agir. Ao dedicar tempo para visualizar os passos necessários para atingir seus objetivos, você começa a criar uma imagem mental mais clara do caminho a seguir. Isso inclui não apenas os sucessos potenciais, mas também os obstáculos que podem surgir ao longo do caminho. Essa prática de antecipar desafios permite que você se prepare melhor, tanto emocional quanto estrategicamente para lidar com imprevistos, o que diminui o impacto que eles podem ter sobre você. Além disso, a visualização de cenários permite que você desenvolva planos alternativos, o famoso plano B, que pode ser ativado caso as coisas não saiam como esperado. Essa preparação extra não só reduz a incerteza, mas também aumenta significativamente a sua confiança. Quando você sabe que tem um plano para lidar com diferentes situações, a ansiedade tende a diminuir, e a sua capacidade de agir com segurança e determinação aumenta. Em última análise, essa abordagem ajuda a transformar o medo do fracasso em um catalisador para a ação, permitindo que você enfrente desafios com uma mente mais clara e uma estratégia bem definida. Manter o foco no que você pode controlar é uma estratégia crucial para reduzir o estresse e aumentar a eficácia em várias áreas da vida, como trabalho, escola e família. No ambiente de trabalho, por exemplo, é comum enfrentar situações que estão fora do seu controle, como mudanças nas políticas da empresa, decisões tomadas pela liderança ou até mesmo as reações dos colegas. Nesses casos, focar no que você pode fazer, como organizar suas tarefas, melhorar sua comunicação ou buscar novas habilidades, ajuda a manter a produtividade e o bem-estar. Em vez de gastar energia se preocupando com questões que você não pode mudar, você concentra seus esforços em melhorar o que está ao seu alcance, o que tende a trazer melhores resultados e reduzir a sensação de impotência. Na escola, essa mentalidade pode ser aplicada quando um estudante enfrenta desafios como uma prova difícil ou a pressão por boas notas. Em vez de se preocupar com o quanto o professor pode ser exigente ou como os colegas estão se saindo, o aluno pode se concentrar em estudar de forma eficiente, fazer revisões regulares e pedir ajuda quando necessário. Da mesma forma, na vida familiar, tentar controlar as atitudes dos outros membros da família pode ser exaustivo e frustrante. Em vez disso, focar em suas próprias reações, em como você comunica suas necessidades, em como você contribui para o ambiente familiar pode ser muito mais eficaz. Adotar uma mentalidade de crescimento é igualmente importante. Quando você enxerga o fracasso como uma oportunidade de aprendizado, transforma as adversidades em etapas do seu desenvolvimento pessoal. Por exemplo, se um projeto no trabalho não sai como planejado, em vez de se culpar ou desistir, você pode analisar o que deu errado, aprender com a experiência e se preparar melhor para a próxima tentativa. Essa abordagem também é valiosa na educação. Se um estudante não obtém a nota esperada em uma matéria, ele pode usar o feedback do professor para entender suas falhas e melhorar no futuro.
No contexto familiar, encarar os erros como oportunidades de crescimento pode ter um impacto profundo nas relações entre os membros da família. Quando cada pessoa vê os erros não como falhas definitivas, mas como momentos de aprendizado, o ambiente se torna mais acolhedor e propício ao desenvolvimento pessoal e coletivo. Essa abordagem fortalece os laços familiares, pois remove o medo de julgamento, permitindo que todos se sintam mais à vontade para compartilhar suas vulnerabilidades e desafios. E agora vamos te dar 7 dicas para você lidar melhor com o medo do fracasso. Vamos lá? 1. Reconheça e entenda o seu medo. Reserve um momento para refletir sobre o que exatamente você teme. Pode ser útil escrever em um diário as situações em que o medo de fracassar surge, identificando padrões e gatilhos específicos. Ao fazer isso, você começa a ter clareza sobre a origem do seu medo, o que facilita a criação de estratégias para superá-lo. 2. Visualize possíveis cenários e planeje. Antes de iniciar um projeto ou tarefa, imagine os diferentes cenários que podem ocorrer, tanto os positivos quanto os negativos. Em seguida, desenvolva planos alternativos, plano B, para lidar com os desafios que podem surgir. Por exemplo, se você está se preparando para uma apresentação, pense nas perguntas difíceis que podem ser feitas e prepare respostas. 3. Foque no que você pode controlar. No trabalho, concentre-se nas tarefas que dependem de você e não em fatores externos, como as decisões dos superiores. Se você está em uma situação familiar estressante, em vez de tentar controlar as ações dos outros, foque em como você pode responder de forma construtiva. 4. Divida grandes objetivos em pequenas metas. Quando um grande objetivo parecer intimidante, divida-o em tarefas menores e mais gerenciáveis. Por exemplo, se você está escrevendo uma tese ou relatório longo, estabeleça metas diárias, como escrever um determinado número de palavras por dia, em vez de focar apenas no projeto como um todo. 5. Desenvolva uma mentalidade de crescimento. Veja os erros e falhas como oportunidades de aprendizado. Após um erro, pergunte a si mesmo o que pode ser aprendido e como você pode aplicar essa lição no futuro. Isso pode ser feito após receber feedback no trabalho ou na escola, usando-o para melhorar em vez de se sentir desencorajado. 6. Aprenda a redefinir o sucesso. Em vez de ver o sucesso apenas como o alcance de um objetivo final, passe a enxergá-lo como o progresso que você faz ao longo do caminho. Por exemplo, se você está treinando para uma maratona, cada aumento na distância que você corre é um sucesso. Essa abordagem ajuda a manter a motivação e reduz a pressão de alcançar um único resultado. 7. Cerque-se de pessoas positivas e de apoio. Cultive relacionamentos com pessoas que o incentivem e que vejam o fracasso como uma parte natural do sucesso. Participar de grupos de apoio ou procurar um mentor pode fornecer o encorajamento necessário para continuar tentando mesmo diante de desafios. Além das dicas mencionadas, há outras estratégias úteis para superar o medo do fracasso. Praticar a resiliência, por exemplo, é fundamental. Isso envolve aprender a se levantar rapidamente após um erro, ajustando a rota sem perder o ânimo. Outra dica é desenvolver a autoconfiança através da prática contínua e do aprimoramento de habilidades, o que pode reduzir o impacto do medo em novas tentativas. Estabelecer uma rotina de autocuidado também é importante, pois um corpo e uma mente saudáveis são mais resistentes ao estresse e ao medo. Finalmente, buscar inspiração em histórias de sucesso que surgiram de fracassos pode ajudar a mudar sua perspectiva e encarar os desafios com mais coragem e otimismo. Então, pessoal, o que aprendemos hoje é que o medo do fracasso é natural, mas não pode nos impedir de seguir em frente. Superar esse medo é um processo, e o primeiro passo é reconhecer que ele existe. Ao fazer isso, você estará se colocando no caminho do crescimento e do sucesso. E lembre-se, errar faz parte do caminho. Se você está enfrentando problemas mais sérios por conta desse medo ou de outras dificuldades emocionais, é muito importante procurar a ajuda de um profissional. Ele tem a formação e a experiência necessárias para entender as nuances de cada pessoa e situação. O objetivo deste vídeo é te fazer refletir, mas ele não substitui o trabalho de um profissional de saúde.
Se precisar, não hesite em buscar essa ajuda, pois cuidar de si mesmo é fundamental. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo vídeo!